nem todo silêncio é vazio, e nem toda ausência é abandono. Existe um silêncio que envolve, que acalma, como um colo invisível, e existe um silêncio que esmaga, como um teto que desce lentamente sobre o nosso peito. Existe uma ausência que amadurece a alma, como frutos que só ficam doces no seu tempo certo. E existe uma ausência que corrói por dentro, como água parada que sem movimento apodrece. A diferença entre solidão e isolamento é muito delicada, quase invisível. É como a diferença entre fechar os olhos para descansar e ter a luz arrancada de você à força. Confundir essas duas experiências é como beber veneno acreditando que é remédio. No começo, até parece que é anestesia, mas depois se espalha pelas veias e adoece. A solidão pode ser um templo silencioso, um lugar sagrado de encontro com você mesmo. Já o isolamento é muitas vezes um cárcere sem grades, mas com portas trancadas por dentro. Pense assim: a solidão é como atravessar um deserto, sabendo que ele termina. O sol castiga, os lábios racham o choquima, mas o céu permanece aberto. E quando o céu está aberto, existe um horizonte, existe uma promessa, existe sentido na caminhada. O isolamento, por outro lado, é como cair num poço sem fundo. Você não viu o céu, não sente o vento, e até a sua própria voz, quando você grita, não retorna. Na solidão, nós escolhemos estar sós. No isolamento, nós somos esquecidos, ou pior ainda, nós nos esquecemos de nós mesmos, como alguém que deixa o próprio nome cair no chão. A solidão é fechar a porta do quarto, para finalmente ouvir aquilo que sempre foi abafado pelo barulho do mundo. É um gesto consciente, como desligar máquinas para conseguir escutar o coração. O isolamento é ser empurrado para uma caverna úmida, onde nem os próprios pensamentos querem ficar, porque tudo ali ecoa dor e devolve medo. A solidão é como um espelho limpo, mesmo que ele seja impiedoso e mostre o que a gente não quer ver. O isolamento é um espelho quebrado, que devolve imagens tortas, distorcidas de quem a gente é. Na solidão, nós nos vemos com mais nitidez, incluindo nossas sombras, falhas e contradições. Mas ali existe verdade. E onde há verdade, ainda existe a possibilidade de cura. No isolamento, nós nos vemos distorcidos, menores do que somos, mais frágeis do que estamos, quase irrelevantes aos nossos próprios olhos. A solidão recolhe, como quem embala uma criança cansada. O isolamento aperta, como mãos invisíveis no pescoço da alma. Uma nos devolve a nós mesmos, a outra nos apaga aos poucos, como uma chama que se extingue não por causa do vento, mas por falta de oxigênio. Até mesmo na fé, vemos essa diferença. Jesus Cristo buscava a solidão não para fugir do mundo, mas para não se perder dentro dele. Ele se retirava para lugares desertos, quando o ruído da multidão ameaçava o sentido. Quando as vozes externas começavam a confundir a voz interior. Quando a multidão começava a invadir o centro da sua alma. A solidão dele não era ausência, era alinhamento, era um reajuste. No silêncio, ele se reenraizava. No recolhimento, ele se tornava inteiro outra vez. E por isso, quando voltava para as pessoas, ele voltava mais lúcido, mais firme, mais compassivo. A solidão, nesse caso, não rompia vínculos, ela os fortalecia. O isolamento nasce quando o vínculo se rompe. A solidão que edifica nasce quando o vínculo é cuidado. É por isso que a Escritura afirma: não é bom que o homem esteja só. A frase não fala apenas de proximidade física, mas de pertencimento existencial. De ter um lugar onde a alma possa repousar sem precisar se esconder. O silêncio que aproxima do sentido cura. A ausência que rompe vínculos adoece. A filosofia também explorou profundamente esse tema. Para Arthur Schopenhauer, a solidão era um refúgio da lucidez. Ele via o mundo como um lugar de desejo e sofrimento constantes, e percebeu que muitas relações humanas não aliviam a dor, apenas nos distraem dela. O excesso de convivência amplifica a vaidade, a comparação, a frustração. Então, a solidão surge como um lugar seguro para a clareza. Mas ele também alertou: quando a solidão deixa de ser uma escolha consciente e se transforma num fechamento amargo, ela se degenera. A lucidez vira cinismo e o silêncio vira um peso. Para Friedrich Nietzsche, a solidão não era um abrigo, mas uma fornalha. É nela que o indivíduo deixa de repetir valores herdados e começa a criar os seus próprios. Quem fica na multidão vive por reflexo. Quem suporta a solidão começa a viver por autoria. Mas Nietzsche era implacável. A solidão não consola, ela revela, ela expõe nossas ilusões,
dependências e fragilidades. Por isso, tanta gente foge dela. Quem entra na solidão esperando conforto, encontra a verdade. Quem entra sem estrutura interior, encontra um abismo. Já S. Kierkegaard levou a solidão a um nível mais profundo, o de ficar sozinho diante de Deus, sem multidão para se esconder, sem sistemas para justificar a fuga, sem máscaras. A solidão para ele é angústia, mas não a angústia vazia. É a angústia que nasce da liberdade e da responsabilidade de existir. O isolamento é o contrário. É a recusa de ser quem se é. O desespero silencioso de não conseguir sustentar o próprio eu. A solidão constrói o indivíduo. O isolamento o dissolve. E o imperador estoico Marco Aurélio nos ensina que a verdadeira solidão não depende do lugar, mas do governo interior. Mesmo cercado pelo caos, pela guerra, pelo ruído, o ser humano pode se recolher dentro de si, como quem entra numa fortaleza bem guardada. A solidão estoica organiza a alma. O isolamento entrega a alma ao acaso. Quando a nossa paz depende da opinião alheia, da rejeição ou do abandono, nós criamos o nosso próprio isolamento. Mas quando governamos o nosso interior, criamos serenidade. Podemos usar algumas metáforas. A solidão é desligar o motor do carro para ouvir o próprio coração bater. O isolamento é ficar sem combustível no meio da estrada. A solidão é o inverno necessário que prepara a chegada da primavera. O isolamento é um inverno sem promessa. A solidão é a pausa musical que valoriza a melodia. O isolamento é o silêncio onde a canção morre. A solidão é um jejum que purifica. O isolamento é uma fome que adoece. Então, onde está o ponto de equilíbrio? Ele não está em fugir da solidão, nem em se agarrar desesperadamente às pessoas por medo do vazio. Ele está em habitar a si mesmo sem abandonar o mundo. A solidão é o retorno ao centro. O isolamento é o exílio desse centro. A solidão é quando você se senta consigo mesmo e consegue permanecer ali, mesmo com desconforto, mesmo em silêncio, mesmo sem distração. O isolamento é quando você se senta e sente uma vontade desesperada de fugir de si. A solidão é o espaço onde a alma respira fundo e se reorganiza. O isolamento é onde a alma prende a respiração com medo de continuar existindo. A solidão pergunta com coragem: quem sou eu quando ninguém está me observando? O isolamento grita em silêncio: será que alguém se importa? E aqui está a virada essencial. O isolamento não começa quando alguém vai embora. Ele começa quando nós abandonamos a nós mesmos, quando deixamos de nos escutar, de nos cuidar, quando passamos a existir apenas pela validação externa. O equilíbrio nasce quando aprendemos a ficar sós, sem nos destruir, e a nos relacionar, sem nos perder. A solidão saudável é raiz. O isolamento é um corte. Aprender a estar só é uma das formas mais altas de maturidade humana. É sinal de que não precisamos mais nos anestesiar com ruídos, nem nos esconder na multidão para sentir que existimos. Mas aceitar o isolamento como destino é adoecer em silêncio. A vida não nos pede isolamento, ela nos pede presença. Presença diante de nós mesmos, presença diante do outro, presença diante do mistério de existir. Existem silêncios que nos devolvem a alma, como quem retorna a uma casa depois de uma longa viagem. E existem silêncios que nos roubam a alma, como quem fecha uma porta por dentro e joga fora a chave. Nem todo silêncio é vazio, mas todo isolamento prolongado é um pedido silencioso de cuidado e ajuda. Se você se sente assim, saiba que não está sozinho. Procurar ajuda profissional é um ato de coragem e amor próprio. Talvez a verdadeira sabedoria esteja nisso. Saber quando se retirar para se encontrar e quando se aproximar para não desaparecer. Saber quando fechar a porta do quarto para escutar a própria alma e quando abrir a porta do coração para lembrar que a vida acontece em relação, porque a solidão bem vivida nos revela quem somos. Mas é no encontro com o outro, no olhar, na escuta, no vínculo verdadeiro, que nós lembramos finalmente por que existimos. Obrigado por me acompanhar nesta reflexão. Se este vídeo te tocou de alguma forma, compartilhe com alguém que precise ouvir essa mensagem e se inscreva no canal para mais conteúdo como este. Até a próxima!